Um grande abraço a todos, amigos e amigas. Hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa, um evangelho belíssimo de São João. Esse evangelho, na sua forma mais completa, que é o final do evangelho de São João, nós o veremos também num dos domingos. E, portanto, teremos a oportunidade de fazer a reflexão mais completa no domingo, talvez acho que no terceiro domingo da Páscoa, se eu não me engano. Mais tarde, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos à margem do lago de Tiberíades, e foi assim. Encontravam-se juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. De madrugada, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Jesus perguntou: Filhinhos, não tendes nada para comer? Responderam que não. E Jesus: Lançai a rede pelo lado direito da barca e encontrareis. Lançaram a rede e não conseguiram mais retirá-la, tanta era a quantia de peixes. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, pôs a túnica, pois estava nu, e jogou-se ao mar. Os outros discípulos, ao invés, vieram com a barca, trazendo a rede cheia de peixes. A distância da terra era de uns 100 metros. Descido em terra, viram um braseiro com peixe em cima e pão. Jesus disse: Trazei alguns dos peixes que acabais de pescar. Simão Pedro subiu à barca e puxou para a terra a rede cheia de 153 peixes dos grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rasgou. Jesus disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus chegou perto, tomou o pão, lhe deu e fez o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois da sua ressurreição dos mortos. Vejamos, portanto, que foi uma aparição na Galileia. Ele chama de mar, é o lago da Galileia, que nós veremos e passearemos nele no mês de novembro. Então, se inscreva para a nossa viagem à Terra Santa, onde leremos estes textos relativos a cada lugar onde estivermos. A reunião será dia 16 de maio em Belo Horizonte. É só entrar em contato com a agência Caminhos de Minas Turismo. Mas voltando, esse é o lago da Galileia. E Jesus, portanto, está na Galileia, fica ao norte do país. O que precisa destacar? Primeiro, reforçar tudo aquilo que nós já dissemos sobre a Páscoa, as aparições do ressuscitado, como sendo o lugar, como indicando na catequese dos evangelistas, como sendo uma Eucaristia, o lugar propício para encontrarmos o ressuscitado. Lembrando que hoje, pão, peixe, ele parte, ele entrega, são os gestos próprios da Eucaristia. Outra coisa que precisa ser destacado é a insistência dos evangelistas em dizerem que não foram eles que inventaram isto, não é imaginação deles. A iniciativa é de Jesus.
ele que toma a iniciativa de se manifestar a eles. Não existe essa coisa de que ressurreição é Jesus ressuscitou no coração dos apóstolos. Pelo amor de Deus, isso chega até a ser uma heresia vagabunda, né? Que não tem amparo teológico. Jesus se manifestou e era necessário que isto acontecesse para que os apóstolos pudessem ser testemunhas oculares deste evento fundamental da nossa fé cristã até o final dos tempos. Agora, existe aqui uma reflexão com a qual eu queria terminar. Existe aqui uma curiosidade: 153 grandes peixes. É um número, por que ele faz questão de ter este número assim tão definido, né? 150, é um número simbólico, obviamente. Santo Agostinho dizia na exegese antiga que é um número de misteriosa perfeição. Ou seja, este número significa o grandioso sucesso da missão que os apóstolos empreenderiam, a vida da igreja no começo e o caráter universal desta pregação da Boa Nova e do Evangelho. Ou seja, e aqui eu vou ler a expressão exatamente tirada do livro Os Evangelhos, aí está o contrário, né? De Rinaldo Fabris e Bruno Maggioni. Ele é um grande exegeta, onde eu uso muito para as homilias. Ele diz esta expressão: sucesso e universalidade não rompem a unidade da igreja. Ou seja, tantos peixes, a rede estava pesada, mas ela não se rompeu. A unidade da igreja não se rompeu. E 153 grandes peixes, esse número nós encontramos, esta referência numérica, nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, quando fala da generosidade, da fecundidade do templo de Jerusalém, né, onde brotavam graças generosas para muita gente, e isso também não enfraquecia a fé. O que significa isso? Bom, eu vou dizer umas coisas aqui que são um pouco delicadas, digamos assim. Há muita gente hoje que faz coisa errada, tem uma pastoral totalmente equivocada, e o povo vai embora, aí ele diz, não tem problema, não é o número que conta, é a qualidade. Não é não, não é assim não. O evangelho de hoje está nos dizendo o contrário. Sucesso pastoral, grande número de pessoas não compromete a unidade da igreja nem a qualidade das pessoas. Isso depende da evangelização. Quando você evangeliza, quando nós evangelizamos, quando a igreja evangeliza de fato, não fica parecendo um partido político, não fica parecendo uma ONG, não fica pregando coisas que não tem nada a ver com Cristo ressuscitado, com o Evangelho para todos. Quando a igreja se equivoca no anúncio de Jesus, não pesca nada. E isso não é sinal de qualidade, não. Não é sinal de qualidade, não. Quando nós soubermos as estatísticas, né, os números da igreja no Brasil, vamos ficar assustados. A queda é violenta, tem uma sangria. Não ficaram os melhores, não. Não significa que é melhor ter um número pequeno, mas de qualidade. Ou seja, pode até acontecer de ficar um número pequeno, e a partir daí, dos 12 apóstolos, vai para o mundo inteiro. Mas este não é o ideal. O ideal é fiel ao evangelho, fiel à doutrina, fiel à pregação, e aí a igreja prosperar. A gente vê nos relatos da ressurreição que eles ficavam muito felizes com a adesão de centenas e centenas de pessoas. Portanto, devemos ficar felizes quando o trabalho é bem feito. Se há sangria da igreja,
no Brasil, me refiro ao Brasil, porque é a nossa realidade, é porque as coisas não estão indo bem, porque abandonaram a pregação do Evangelho, porque estão deixando o povo órfão de Jesus, estão querendo enfiar na cabeça e o povo não aceita e vai embora. É claro que quando se trata do afastamento pela sã doutrina, é o caso, por exemplo, lá da Eucaristia, no Evangelho de São João, em que Jesus disse até aos apóstolos, e vós também quereis vos ir embora, aí é outra coisa. Mas quando a sangria é devida à falha, a equívocos graves da pastoral, isso não nos deve alegrar, deve nos retificar, deve levantar a nossa consciência e sermos de fato, pregadores do Evangelho de Jesus, anunciadores da boa nova, da sua vida, morte e ressurreição. Um grande abraço a todos. Hoje nós perdemos aqui em Santa Maria uma pessoa muito querida, eu vou celebrá-la agora a missa de Ezequias, chama-se Ézio Bretas, grande amigo de 50 anos, então agora eu faço questão de celebrar a missa, acompanhar até o cemitério, abençoar o túmulo, tudo isso exatamente por causa desta excepcionalidade de uma história que foi vivida há mais de 50 anos. Então estou rezando por ele, vamos rezar por ele. Quero dar um abraço aos aniversariantes e abençoar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.